Olá, boa tarde. A indústria brasileira sai do negativo e fecha 2017 com alta de 2,5%. O primeiro resultado positivo depois de 3 anos. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, faz uma defesa enfática da Justiça na reabertura dos trabalhos do Judiciário. O que é inadmissível e inaceitável é desacatar a Justiça, agravá-la ou agredi-la. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defende a prisão depois da condenação em segunda instância. A Polícia Federal investiga uma empresa que fraudava relatórios do Postales, o fundo de pensão dos Correios. Mais uma manhã de medo no Rio. Um novo tiroteio fecha a linha amarela pelo 2º dia seguido. O Senado da Polônia aprova uma lei polêmica e proíbe dizer que os poloneses participaram do Holocausto. E o Tribunal Arbitral do Esporte anula a suspensão de 28 atletas russos condenados por doping. O Jornal Hoje está começando. A produção da indústria voltou a crescer no Brasil em 2017. O passado recente tinha sido dramático para o setor. Foram 3 anos seguidos apanhando, encolhendo. Olha só, o mergulho começou em 2014 com uma queda de 3%, depois 8,3%, 6,4%. E o dado divulgado hoje pelo IBGE mostra que a indústria conseguiu se livrar da areia movediça e avançou 2,5% no ano passado. O resultado foi o melhor desde 2010 e veio do desempenho positivo de 19 dos 26 ramos pesquisados. Tem um perfil disseminado de crescimento para o ano, com destaque especialmente para bens de consumo duráveis, onde a maior produção dos automóveis, de alguma forma impulsionada pelo maior volume das exportações, tem um maior avanço, e também por bens de capital, onde as exportações, juntamente com a melhora no nível de confiança dos empresários, ajudam no entendimento do crescimento desse grande agrupamento industrial. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemorou o resultado. Isto consolida a informação de que a economia brasileira está recuperando forte e já está em trajetória de crescimento. Isso consolida a nossa previsão de crescimento de 3% em 2018, neste ano, e a criação de empregos, aquela nossa previsão de criação de mais de 2,5 milhões de empregos no Brasil. Olha, apesar do resultado positivo, a indústria ainda precisa avançar bastante para recuperar o terreno perdido nos últimos anos. A produção agora está 14% abaixo do patamar que tinha em junho de 2013. Os moradores do Rio de Janeiro amanheceram hoje em meio a um novo tiroteio. E de novo, na linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. A reportagem é da Mônica Sanches. Antes das 8 da manhã já tinha confusão de novo na linha amarela. A polícia informou que precisou fechar um dos acessos à Cidade de Deus porque manifestantes ameaçavam atear fogo em um ônibus. Um carro da PM que chegava para reforçar o policiamento foi atacado a tiros por traficantes. A polícia fechou os 2 sentidos da linha amarela, que liga a Zona Norte à Zona Oeste do Rio. Caralho, olha a polícia correndo aí, galera. O Globocop filmou os primeiros carros que precisaram parar, alguns já na contramão. Carro voltando de ré, as pessoas desesperadas, sem saber o que fazer. Aí. E registrou também a agonia das pessoas que saíram dos ônibus. Tô nervosa, o pessoal saindo do carro, os tiros que estavam na frente agora. É sair do carro. Vambora. A linha amarela ficou fechada por quase 1 hora. A situação é de desespero. Mandei já minha filha deitar no chão do carro e que Deus nos proteja. Ontem, nesse mesmo ponto, a situação era ainda pior. Escutou os tiros? Neste ano já foram registrados aqui no Rio mais de 500 tiroteios. Quem faz a conta é o aplicativo Onde Tem Tiroteio, que recebe informações de vários pontos da cidade. E é justamente a Cidade de Deus a comunidade com mais tiroteios este ano, seguida pela Rocinha, 2 grandes favelas com unidades de polícia pacificadora.
O número de mortes violentas na cidade do Rio neste mês também assusta. 187 assassinatos desde o início do ano. Um aumento de 52% em relação a dezembro, de acordo com a Secretaria de Segurança. Hoje, em entrevista à jornalista Miriam Leitão, da Globo News, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, voltou a dizer que o sistema de segurança do país está falido. O sistema que foi desenhado na Constituição de 88 faliu. Por quê? Porque a realidade ultrapassou. É preciso que haja um maior papel do governo federal e, sobretudo, também dos municípios que precisam fazer parte do sistema. Além disso, nós temos que resolver o problema em termos de recursos e procurar efetivamente a reforma das nossas polícias para poder integradamente enfrentar esse problema que coloca em risco a sociedade, as instituições e a democracia. Ainda no Rio, 16 pessoas foram presas e 3 baleadas em uma operação contra o roubo de cargas. Mais de 350 policiais participaram da operação, batizada de Barba Negra, uma referência aos piratas que roubavam cargas nos mares. Os mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos em cidades da Baixada Fluminense. Além de suspeitos de envolvimento no roubo de cargas, outras 3 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Hoje também começou a segunda etapa da ação militar contra as quadrilhas de roubos, tráfico de drogas e armas. Aproximadamente 3 mil militares vão fiscalizar as rodovias de acesso à região metropolitana do Rio. A Polícia Federal faz uma operação para investigar fraudes no Postales, o fundo de pensão dos Correios. Além de ex-gestores do fundo, entre os alvos estão empresas suspeitas de falsificar avaliações de risco para desviar recursos. A reportagem é da Camila Bonfim, de Brasília. A investigação mira 3 investimentos que somam mais de 500 milhões de reais. Dinheiro do Postales, o fundo de pensão dos Correios, que os investigadores dizem ter sido mal aplicado e gerado prejuízo. Tudo parte de um grande esquema envolvendo gestores, empresas e operadores. O grupo desviava recursos do Postales investidos por empregados dos Correios e repassava a dirigentes do fundo de pensão, empresas de avaliação de risco, instituições financeiras, gestores, administradores de fundos de investimentos e empresários. A Operação Pausari avançou em descobertas sobre empresas de avaliações de riscos que faziam parte do esquema e davam avaliações fraudulentas. E sobre o papel do BNY Mellon, contratado pelo Postales para administrar seus investimentos. O aval e a indicação de investimentos do Postales passavam por ex-gestores do BNY Mellon. A Justiça Federal aqui em Brasília autorizou a prisão preventiva de José Carlos Lopes Xavier da Silva Oliveira. Ele foi presidente do BNY Mellon e é apontado nas investigações como figura essencial para concretizar os desvios do fundo. Além disso, as suspeitas da Polícia Federal e do Ministério Público são de que ele permitiu os investimentos que geraram desvios e prejuízos ao fundo e também que possa ter recebido propina por meio de seu ex-sócio. A prisão foi autorizada para evitar a destruição de provas e também a omissão de bens adquiridos com dinheiro do esquema. A Polícia Federal cumpriu mais de 100 mandados de buscas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas. E a Justiça autorizou 46 mandados de condução coercitiva para levar as pessoas para depor ou ouvi-las nos locais das buscas. Entre elas, ex-gestores do fundo, como o ex-presidente Alexei Petchenjeski, o ex-diretor Adilson Florencio e Milton Lira, operador de propinas do PMDB do Senado, ligado ao senador Renan Calheiros. O senador não é alvo dessa investigação. O Ministério Público diz que os investimentos fracassados do Postales resultaram no rombo de quase 6 bilhões do fundo. O resultado: os aposentados dos Correios tiveram um desconto adicional no valor do benefício. É um dinheiro que, para o seu Tarcísio, faz muita falta. É um desastre terrível, porque a base justamente da sobrevivência desses aposentados está nessa suplementação, está nessa aposentadoria paga pelo Postales. A aposentadoria do INSS é irrisória e que não dá para sustentar uma família. A assessoria do BNY Mellon ou BNY Mellon no Brasil informou que eles estão cooperando com as autoridades. Nós não conseguimos contato com Postales, Arthur Mário Pinheiro Machado, Alexei Predjeshenski, Adilson Florencio, José Carlos Lopes Xavier da Silva Oliveira e Milton Lira. O PMDB não quis comentar.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse hoje que desacatar a justiça é inaceitável. Foi durante a solenidade de abertura do ano judiciário em Brasília. A reportagem é da Gioconda Brasil. A primeira a falar foi a anfitriã, a ministra Carmen Lúcia, que preside o Supremo Tribunal Federal até setembro, disse na abertura do ano do Judiciário que há momentos em que os povos são colocados mais à prova do que em outros, mas que o caminho da civilidade é o respeito à lei. Há que se lembrar que o respeito à Constituição e à lei para o outro é a garantia do direito para cada um de nós, cidadãos. A nós, servidores públicos, o acatamento irrestrito à lei impõe-se como dever, acima de qualquer outro. Constitui mau exemplo o descumprimento da lei. E o mau exemplo contamina e compromete. Civilização constrói-se sempre com respeito às pessoas, que pensem igual ou diferente, que sejam iguais em sua humanidade e diferentes em suas individualidades. Enfim, civilização constrói-se com respeito às leis vigentes que asseguram a liberdade e a igualdade. O Judiciário aplica a Constituição e a lei. Não é a justiça ideal, é a humana, posta à disposição de cada cidadão para garantir a paz. Paz que é o equilíbrio no movimento histórico e contínuo dos homens e das instituições. Se não houver um juiz a proteger a lei para os nossos adversos, não haverá um juiz para nos proteger no que acreditamos ser o nosso direito. Sem mencionar diretamente o Partido dos Trabalhadores, a presidente do Supremo deu uma resposta ao comando do partido, que tem atacado a justiça por meio de alguns de seus integrantes que propuseram desrespeito às decisões judiciais. Na semana passada, o TRF4 confirmou a condenação do ex-presidente Lula. Pode-se ser favorável ou desfavorável à decisão judicial pela qual se aplica o direito. Pode-se buscar reformar a decisão judicial pelos meios legais e nos juízos competentes. O que é inadmissível e inaceitável é desacatar a justiça, agravá-la ou agredi-la. Justiça individual fora do direito não é justiça, senão vingança ou ato de força pessoal. Convém e espera-se que cada cidadão brasileiro atue para que a liberdade que a Constituição brasileira assegura seja exercida com a responsabilidade que o viver com o outro impõe. Sem liberdade não há democracia, sem responsabilidade não há ordem, sem justiça não há paz. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil discursou em seguida. Cláudio Lamáquia disse que o cumprimento da lei não pode ser casuístico e também defendeu a independência do Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, tem sido questionado fortemente por forças políticas antagônicas. Mas ele não é, nem pode ser, a crise. Ao contrário, precisa ser o seu antídoto. Igualmente, assistimos a tentativas inaceitáveis de constranger e influenciar magistrados, por meio de pressões políticas, em flagrante desrespeito à independência do Poder Judiciário. A plateia aplaudiu os discursos. Entre os convidados, o presidente da República, Michel Temer, do Senado, Eunício Oliveira, da Câmara, Rodrigo Maia, do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro. Todos investigados na Lava Jato ou em inquéritos derivados da operação. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi a última a falar e disse que a corrupção ainda é disseminada no Brasil. O Ministério Público irmana-se ao sentimento dos membros desta augusta corte, que reconhece que vivenciamos os brasileiros a dura realidade de aumento da violência urbana, de corrupção ainda disseminada, de crise nas prisões e de sentimento de impunidade. Os olhos do país e o coração de todo o povo observam e sentem o que pensam e decidem os órgãos do sistema de justiça. Com a atenção que nos impulsiona, no Ministério Público,
a agir firmemente em nome do interesse público, a encontrar caminhos que façam chegar justiça aos mais necessitados e a endireitar os atos tortuosos dos que desviam direito público. Dodge destacou as prioridades do Ministério Público, entre elas a defesa da prisão após a condenação em segunda instância, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal em 2016. O Ministério Público tem agido e pretende continuar a agir com o propósito de buscar resolutividade para que a justiça seja bem distribuída, para que haja o cumprimento da sentença criminal após o duplo grau de jurisdição que evita impunidade, para defender a dignidade humana, de modo a erradicar a escravidão moderna, a discriminação que causa infelicidade e para assegurar acesso à educação, à saúde e a serviços públicos de qualidade. A primeira sessão do Supremo está marcada para hoje à tarde. Na pauta, um item único, uma ação que está na Corte desde 2012 que discute a venda de cigarros sem sabor no país. Mas o ano será de julgamentos polêmicos, como o fim do foro privilegiado. O STF também deverá receber a conclusão dos inquéritos que envolvem o presidente Michel Temer e políticos investigados na Lava Jato. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter suspensos pontos do indulto natalino editado em dezembro pelo presidente Michel Temer. A Flávia Varenga tem os detalhes dessa decisão e fala com a gente ao vivo de Brasília. Oi, Flávia, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde a todos. Alguns trechos do indulto de Natal já haviam sido suspensos pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, durante o recesso. Foi um pedido da Procuradoria-Geral da República que argumentou que o indulto, publicado no fim de dezembro do ano passado, beneficiava condenados pelos crimes de colarinho branco. Isso inclui condenados pela Lava Jato. Havia também críticas quanto à redução do tempo cumprido da pena de 1/4 para 1/5. Eram críticas do Ministério Público. Portanto, o ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, manteve a suspensão desses trechos do indulto de Natal e disse que agora vai mandar o caso para o plenário do Supremo, para que todos os ministros decidam se esses trechos continuam ou não suspensos. Durante o recesso do Judiciário, a Advocacia Geral da União já enviou uma manifestação aqui para o Supremo pedindo que o indulto seja mantido. Agora, a PGR vai ter um prazo para apresentar uma outra manifestação e ainda não há prazo de quando isso vai para o plenário. Doni. Obrigado, Flávia. O juiz Francisco Chintati, da 5ª Vara Civil de São Paulo, negou o pedido da apresentadora de TV Patrícia Bravanel para que o ex-executivo da JF, Ricardo Saldi, pagasse uma indenização por danos morais a ela no valor de R$300 mil. Em delação premiada, Ricardo Saldi afirmou que Patrícia participou de um jantar para negociação de propina para o marido, o deputado federal Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte. Os advogados de Patrícia argumentaram que não teve conversa sobre propina durante o jantar e que a delação de Saldi é caluniosa. Na decisão, o juiz afirmou que não houve ofensa à apresentadora porque o delator não fez nenhuma acusação direta a ela. Nós não conseguimos contato com a defesa de Patrícia Bravanel. O Paraguai começou a exigir de viajantes brasileiros o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela e prometeu um controle mais rigoroso em aeroportos, rodovias e fronteiras. A gente vai até a Foz do Iguaçu conversar com o repórter Arthur Bernardi. Arthur, você acompanhou esse primeiro dia de fiscalização, né? Boa tarde. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O posto de migração paraguaia aqui da Ponte da Amizade, a partir de hoje, vai ficar aberto durante 24 horas. Mas hoje de manhã só foram fiscalizados os turistas que se apresentaram de forma voluntária às autoridades para mostrar o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela. Segundo a migração paraguaia, falta efetivo para fiscalizar tanta gente. De acordo com o Ministério da Saúde do Paraguai, só precisam apresentar o certificado viajantes de áreas consideradas de risco, como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Minas Gerais ficou de fora. As autoridades de saúde do país vizinho não souberam explicar o motivo. Agora, quem vai até as cidades próximas da fronteira, como Cidade do Leste, por exemplo, Salto del Guairá, fronteira com o Paraná, e Pedro Juan Cabalheiro, fronteira com Mato Grosso do Sul, aí não precisa apresentar o certificado internacional de vacinação. Doni. Tá certo, Arthur. Valeu, obrigado pelas informações. A Sociedade Brasileira de Pediatria está orientando médicos, pais e cuidadores sobre a vacinação de crianças contra a febre amarela.
não é necessária a dose de reforço para crianças. Quem explica é a repórter Fabiana Almeida, de Belo Horizonte. A Sheila vai viajar com a família no carnaval e procurou o posto de saúde. Todos já foram vacinados, mas ela tinha dúvida se o filho Matheus, de 4 anos, precisava de uma segunda dose da vacina. Ele tomou com 9 meses, era para ele estar tomando daqui 4 anos, já fez 4 anos, a médica falou que não precisa tomar mais, que é uma dose só. Até o ano passado, o Ministério da Saúde recomendava uma dose da vacina contra a febre amarela aos 9 meses e outra como reforço. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria explica que uma dose é suficiente. Nesse momento, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de dose única. Fez aos 9 meses, está vacinado. Outra dica para os pais é observar se o cartão da criança tem a febre amarela entre as vacinas obrigatórias. É preciso conferir em que estado você mora, já que aumentou a área de recomendação de vacina. A vacina está disponível de graça nos postos de saúde para as crianças a partir dos 9 meses. É importante os pais trazerem um cartão de vacinação para que os profissionais de saúde confiram se as crianças estão imunizadas. A principal restrição é para aquelas que têm alergia a ovo. Nós temos crianças com alergia grave a ovo vivendo em regiões onde há transmissão de febre amarela. Então a recomendação é que você hospitalize essa criança e faça em caráter hospitalar, sob observação. Para fazer qualquer vacina, se alguém, uma criança ou mesmo um adulto, tem alguma alergia grave a alguma substância, ele deve comunicar ao vacinador para que ele verifique se aquela composição leva aqueles medicamentos ou substâncias. Em São Paulo, na Bahia e no Rio de Janeiro, a vacina está sendo fracionada. Mas crianças com até 2 anos estão recebendo a dose padrão, porque os testes foram feitos a partir de 2 anos. A avó do Enzo só descobriu que o netinho de 2 anos estava protegido quando veio ao posto de saúde. Por ele estou tranquilo, mas por mim eu tenho que tomar agora. É importante mesmo prevenir, né? Quase 2.000 pessoas foram atendidas com conjuntivite em janeiro na cidade de Caldas Novas, Goiás. Depois do surto, as autoridades agora estão preocupadas com os milhares de turistas que vão passar o carnaval por lá. A reportagem é da Mariana Martins. Óculos escuros, longe do sol. Dentro da unidade de pronto atendimento em Caldas Novas, o acessório é para proteger as vítimas da conjuntivite. Muito ruim, atrapalhando o dia a dia, o trabalho, irritado, vermelho o olho e coçando bastante. Na família da dona Cleonice, ninguém escapou. Começou meu filho de 11 anos, agora eu, e hoje amanheceu meu pequenininho de 7. Mas já estamos tratando, já está ficando bom. E sobrou até para Sueli, turista de Santos, no litoral de São Paulo, que viajou 800 quilômetros para curtir as águas quentes. Horrível, né? Tá doendo. Caldas Novas teve um surto de conjuntivite em janeiro, quando foram registrados cerca de 2.000 casos. Uma equipe do Ministério da Saúde esteve na cidade e coletou amostras de água de várias piscinas para análise. O resultado deve sair em 20 dias. A grande concentração de turistas facilita a transmissão da conjuntivite. A cidade das Águas Quentes recebeu cerca de 800.000 pessoas entre o Natal e o fim de janeiro. Contato com um objeto contaminado, uma maçaneta, um corrimão, um teclado de computador, um lápis que está contaminado ali, você passou a mão ali, passou a mão no olho e pega, né? Por isso a aglomeração de pessoas está ali com um monte de gente junto, o fato de estar perto às vezes já pega a conjuntivite. No período do surto, uma única unidade de saúde chegou a atender 80 pacientes num dia. Hoje esse número já caiu para menos de 30. Mas a preocupação continua, já que nos próximos dias começa o carnaval. A cidade deve receber 150.000 visitantes nos 4 dias de festa. Por isso, a Vigilância Sanitária orientou que não falte álcool em gel nas unidades de saúde, clubes e nos hotéis. Nós estamos tomando todas as medidas para alertar a população para a higiene pessoal, os cuidados preventivos contra a conjuntivite, para garantir que Caldas Novas tenha um carnaval tranquilo para os turistas e os próprios moradores. Mais de 140 milhões de eleitores vão voltar às urnas em outubro para escolher o novo presidente do Brasil. E a gente quer ouvir que país você quer para o futuro. Agora é a vez da Zileide Silva. Ela foi até a feira do Guará, no Distrito Federal, para dar dicas de como fazer esse vídeo.
Eu estou aqui na Feira do Guará, que é muito mais que uma feira do Distrito Federal. É desse ponto de encontro da cidade que eu te pergunto: que Brasil você quer para o futuro? O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade gravando um vídeo do seu celular. Você deve se posicionar diante de um dos lugares mais conhecidos da sua cidade. Um lugar que identifique de onde você está falando, sempre de dia. E aí você vai pedir para um amigo que faça o vídeo para você. Eu vou pedir para o Daniel. Já vou pedir também para ele se posicionar assim, numa distância de 2 passos pequenos, mais ou menos 1 metro. E vou pedir também para ele gravar com o celular assim, deitado, na horizontal. Dessa maneira, você identifica melhor você e o lugar que você escolheu. Achou um lugar maravilhoso e está sozinho? Não tem problema. Faz com o celular mesmo. E não esquece de ver se tanto você como o lugar da sua cidade que você escolheu aparece aí bem no visor do celular. É isso. Você tem 15 segundos para dar seu recado. Comece seu vídeo dizendo seu nome e a cidade de onde está falando. E aí você diz pra gente: que Brasil você quer para o futuro? Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, é só entrar na nossa página na internet ou também no g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Agora é hora da previsão do tempo, tem alerta para Minas Gerais e para o Espírito Santo, hein? Eliana Marques, boa tarde. Boa tarde para você, Doni. Boa tarde a todos. Bem-vinda. Alerta de temporais? Muito obrigada, é isso mesmo. Olha, a parte de Minas Gerais, também do Espírito Santo, tem previsão de bastante chuva. O risco de alagamentos e deslizamentos está alto, principalmente nessas áreas que a gente vê em vermelho aqui, pegando sul do Espírito Santo, região do Vale do Rio Doce e também de Belo Horizonte. Previsão de bastante chuva ainda no norte de Minas, na Bahia, principalmente aqui nessa faixa mais ao sul do estado, no centro-oeste, pegando Goiás, Mato Grosso, oeste de Mato Grosso do Sul, quase toda a região norte e também no litoral do Maranhão. Parte dessa chuva aí já caiu entre a madrugada de hoje e o período da manhã, lá em Marabá, que fica no Pará, e também em Santa Fé do Araguaia, no Tocantins. Em Minas, está chovendo desde ontem à noite em Conceição do Mato Dentro, e a mesma situação a gente vê na cidade de Feliz, que fica em Mato Grosso. E aqui em São Paulo, hein? Amanheceu friozinho, agora a gente vê ali pela janela um pouco de sol. É verdade, antes de falar de São Paulo, só corrigindo, Feliz Natal, que fica em Mato Grosso. Pronto. É. Eita. Bom, mas aqui em São Paulo, a gente continua aí com esse tempo aberto, sol agora à tarde, né? Porque São Paulo está nessa área amarela aqui do mapa, portanto, significa aí tempo firme, nada de chuva hoje, sem previsão de chuva aqui. Sol entre nuvens também na maior parte do Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais e na maior parte do sul do Brasil. Roraima e Nordeste aqui, olha, entre sul do Ceará, oeste da Paraíba, vai assim até o extremo norte da Bahia, com sol também. Agora vejam que curioso, fevereiro começou gelado em Itatiaia, que fica no Rio de Janeiro, mínima de 1,7 graus hoje, e em Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense, termômetro abaixo dos 10 graus também. O que explica esse frio aí fora de época é justamente o tempo aberto nessas regiões. Então tem um sistema de alta pressão, ele dificulta a formação de nuvens de chuva, o céu fica limpo, né? E aí ele tem um ar frio, além disso, empurra o vento do mar para essas regiões, o vento do mar é sempre mais friozinho, né? E depois desse frio todo, agora à tarde esquenta? Esquenta em Itatiaia, também esquenta em Bom Jardim da Serra, em Floripa, máxima de 28 graus, possibilidade de chuva, Belo Horizonte com 28 graus também, chuva forte, Rio de Janeiro máxima de 32, algum chuvisco, Vitória na área de temporal máxima de 27 graus e São Paulo com 25, à noite volta a dar uma esfriada. Goiânia, Manaus, Palmas e Teresina, todas com previsão de chuva forte, Aracaju não, muito sol. Amanhã, Espírito Santo e Minas ainda continuam na rota da chuvarada e temporais também aqui pegando, olha, centro-oeste, boa parte da região norte, litoral do Maranhão e do Ceará, vai assim também até o oeste e o sul da Bahia, possibilidade de chuva forte amanhã. Tá certo. Eli, valeu. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. O Senado da Polônia aprovou hoje uma lei polêmica que pode dar até 3 anos de cadeia para quem disser que poloneses tiveram qualquer participação no Holocausto. A gente vai até Paris conversar sobre isso com o correspondente Rodrigo Alvarez. Salve, Rodrigo, boa tarde para você. Uma lei que enfureceu muita gente, né? Explica por quê. Boa tarde, Doni. Boa tarde para todos vocês no Brasil. Bom,
Primeiro, né, porque a lei afirma uma mentira, né, como se a Polônia fosse o único país da Europa que não tivesse tido, onde ninguém tivesse se envolvido com o Holocausto. O governo da Polônia não foi cúmplice dos nazistas, isso é sabido pela história. Milhares de cidadãos poloneses, no entanto, serviram como espiões, revelando aos nazistas a localização de famílias judias e até colaborando em massacres. Lembrando um pouco, Dona, a história, a Polônia foi ocupada pelos nazistas em 1939 e mais tarde eles construíram campos de concentração e pelo menos 6 campos de extermínio no país, sendo Auschwitz o maior e mais conhecido deles. De fato, não dá para dizer que eram campos poloneses, eram campos nazistas. E esse é um dos pontos defendidos pelos senadores de lá. Eles não querem ser insultados por crimes nazistas porque a Polônia não se associou a Hitler. Pelo contrário, a Polônia foi ocupada. Em Israel, no entanto, políticos afirmam que os senadores poloneses querem reescrever a história e o governo israelense até chamou seu embaixador em Varsóvia para consultas, demonstrando irritação com a lei que está sendo considerada uma negação do Holocausto. Enfim, a história é complexa e muito delicada. Mais de 3 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas na Polônia ocupada, milhares de poloneses foram cúmplices dos nazistas e outros milhares arriscaram suas vidas para salvar os judeus. O que os críticos dessa lei querem é ter certeza de que nenhuma parte da história seja apagada, que as pesquisas sobre o tema continuem livres, que a liberdade de expressão não seja atacada e, por fim, que as escolas polonesas não comecem a ensinar meias verdades, porque existe uma lei que não permite contar a outra metade do que de fato aconteceu. Essa lei agora, Doni, só depende da assinatura do presidente da Polônia e ele é de extrema direita com uma grande tendência a aprovar o que os senadores decidiram. Faz sentido a demanda, até porque impedir a citação ou a memória não é suficiente para passar borracha no passado, seja onde for e a respeito de qualquer que seja o tema. Né, Alvarez? Valeu. Obrigado, boa tarde. Você vai ver a seguir, uma prefeitura do litoral paulista cria uma lei para cobrar impostos sobre os aluguéis de temporada. E o aumento do número de trabalhadores domésticos no Brasil. A gente volta já. A família de Amália não tem como pagar uma dívida com Virgílio. Antes de partir de Montemor, eu pedi ao meu irmão que guardasse uma joia. O seu valor é mais do que suficiente para quitar a dívida com Virgílio. Agora, Afonso precisa encarar os perigos do caminho até Montemor. Toda vez que nos despedimos, tudo parece tão incerto, arriscado. Eu não consigo deixar de sentir um certo receio. Hoje, Deus salve o rei. Mais que cabe. Olha aqui, ó. Pode trazer, coloca um outro aqui, ó. Pode trazer. Pode trazer, que cabe muito aí. Pode trazer. Bora. Bora. Pode vir. Vem mais. Mais um pouco. Eu tô de férias, pô. Renault Duster Oroch, a picape que chama trabalho. Dê um play na sua história. Quer conhecer um lugar novo? Seu cartão de crédito Bradesco dá pontos turbinados. Tá a fim de fazer uma reforma ou começar aquele curso? Tem crédito pré-aprovado no app. Invista de boa. O Bradesco tem um timaço de especialistas para te orientar. Quer trocar de carro, mas ainda não sabe quando? Consórcio Bradesco. Você tem muitos motivos para seguir em frente. E um só banco. Bradesco. Chegou o CD com sambas enredo do Carnaval 2018 de São Paulo. A batida e energia que vão transformar sua sala em uma avenida. Seu carro em uma avenida. Seu dia em uma avenida. Agora, se você quiser ir pra avenida de verdade, estão abertas as vendas dos ingressos para o Sambódromo. Garanta o seu CD, compre o seu ingresso e curta a festa que já começou. Oi, gente, tudo bem? Já quer saber o que vai rolar no seu video show dessa quinta-feira? Então vamos lá, Sofia. É dia de memória nacional e a gente revê a carreira da comediante Consuelo Leandro e mais uma homenagem feita por Miguel Falabella. À espera da sua primeira filha, Débora Nascimento, bate um papo com outras mamães famosas de primeira viagem. É ao vivo, logo após o Jornal Hoje.
Em Ubatuba, no litoral de São Paulo, a prefeitura quer cobrar impostos sobre os aluguéis de casas de veraneio. A reportagem é do Bruno Pellegrini. 1 milhão de turistas passam por Ubatuba a cada temporada. Para receber tanta gente, a rede hoteleira da cidade tem 16 mil leitos regularizados. Outra opção era ficar num dos 45 mil leitos de casas e apartamentos de veraneio. Mas uma lei aprovada no fim do ano passado obriga os donos desses imóveis a abrir empresa e formalizar a locação por meio de contratos. Com isso, os proprietários vão ter que recolher imposto sobre serviço para o município. O que ele propõe é simplesmente transformar quem é hoje proprietário de imóvel e que quer alocar imóvel em dono de hotel e pousada. E não tem como. Os donos de hotéis estão comemorando. Eu vejo a lei mais como positiva, na medida em que, ao regularizar, ela vai dar garantias ao turista, ao mesmo tempo em que vai ficar mais dinheiro no município para custear isso tudo. A prefeitura diz que o aluguel de veraneio gera uma concorrência desleal com os hotéis. A lei está em processo de regulamentação. O valor da multa que vai ser aplicada e o trabalho de fiscalização, por exemplo, ainda não foram definidos. Mas a prefeitura já tem algumas estratégias para monitorar quem não estiver legalizado. O secretário de Turismo de Ubatuba, que também é diretor do Sindicato dos Hotéis e dono de uma pousada, diz que não vai facilitar. Você sabe que todos os sites de busca estão dizendo que Ubatuba tem tantas casas de locação. E através dessas locações você vai buscar os locadores e os locatários. Então você chega a uma conclusão de fiscalização. Outras cidades do país, como Caldas Novas, em Goiás, e Corumbá, no Mato Grosso do Sul, já têm leis parecidas. Mas segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, elas são inconstitucionais. Há uma lei de locações que estabelece qual a forma de se alugar um imóvel, por qual prazo e que natureza tem um aluguel por temporada. Então, se já há leis federais que estabelecem regras sobre isso, não há motivos para que uma lei municipal discipline de uma forma diversa ou imponha restrições à alocação de imóvel. O número de trabalhadores domésticos no Brasil é o maior desde 2012. A informalidade na categoria também aumentou. A reportagem é do Jean Halpe. O que surgir, a gente se vira, né? Faço diárias de passadeira, faço diárias de limpeza também. Então, todas que vim, que eu puder, né? Que eu der conta, eu tô fazendo. Cleia é de Palmas, no Tocantins. Um dos 6.370.000 brasileiros que terminaram 2017 como trabalhadores domésticos. O número divulgado ontem pelo IBGE é o maior da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que começou em 2012. Isso é um sintoma de que somos um país de baixa produtividade, né? Porque se fôssemos um país onde as oportunidades abundam, muito provavelmente as pessoas optariam por trabalhar em outras ocupações, onde os salários seriam maiores, enfim, as condições melhores. A média salarial do trabalhador doméstico em dezembro do ano passado foi de R$ 852, menos que um salário mínimo. A pesquisa ainda revela uma peculiaridade. As vagas formais nunca foram o forte do setor. A grande maioria sempre trabalhou sem a carteira assinada. E o pior é que desde o começo de 2016 essa informalidade só cresce. Os dados mais recentes do IBGE mostram que 70,3% dos trabalhadores domésticos no país não têm registro na carteira. Com a lei de 2015, que ampliou o direito dos trabalhadores domésticos, esperava-se o aumento da formalização, que não veio. Além disso, a crise fez a categoria perder vagas formais. Os empregadores, eles sofreram com os desempregos e automaticamente a primeira coisa que eles fazem é demitir a empregada doméstica e optar para a diarista, onde ocorreu esse aumento significativo de diarista, de informalidade. Rita trabalhava como empregada doméstica com carteira assinada até 2013. Aí tentou mudar de área. Comecei a vender lingeries e vendi por algum tempo, 1 ano e pouco, eu acho, mais ou menos. Mas as vendas caíram e ela voltou para o serviço doméstico como diarista, sem carteira. E hoje eu trabalho cada dia numa casa. Você vai ver a seguir: o Tribunal Arbitral do Esporte anula a suspensão por doping de 28 atletas russos e a inauguração da maior tirolesa do mundo. A gente volta já. H2 não tá grávida, Tato. Como que essa tia teve coragem de me enganar desse jeito? Eu sabia que você sonhava em ser pai, então eu inventei que tava grávida. Só queria
que as coisas voltassem a ser como eram antes. Você não ouviu a mensagem que ela mandou no grupo da sala? Tu sabia que você sonhava em ser pai? Não. Sim. Ela mandou pra todo mundo uma mensagem que era só pro Tato. O que tá acontecendo? Por que todo mundo tá falando da K2? Hoje, Malhação. Viva a diferença. Eu faço graduação à distância no Senac. Porque o diploma vale como do curso presencial. O Senac tem mais de 70 anos de mercado. E agora conta com graduação à distância. Com nota máxima no MEC. E eu posso estudar onde e quando eu quiser. Cada pessoa tem um ritmo e um motivo especial para fazer graduação à distância no Senac. E inscreva-se. Polos próprios em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Graduação à distância, agora no Senac. Melhor ensino à distância do país. Conquiste o seu diploma no seu ritmo. Rogério Ceni, ele... Imagine o nosso futebol sem o Campeonato Paulista. Onde São Marcos faria sua estreia pegando pênalti? Como provaríamos que uma moeda pode cair em pé? Quem o Neymar chamaria pra dançar? O Pires foi na do Neymar, Neymar tá certo. Quando você ia saber que o jogo só acaba quando termina? Estadual é clássico. É a raiz do nosso futebol. Jogos ao vivo e exclusivos no Premiere. Ela parecia ter mais idade. Eu não fui o primeiro. Foi ela que se ofereceu. Meu dinheiro vai ajudá-la. Existe uma alternativa que anula todas as outras. Ela só tem 12 anos. Se presenciar alguma situação suspeita, denuncie. Disque 100. Exploração sexual infantil. Quem faz não é cliente, é criminoso. Hoje, depois do Jornal Nacional, Patrick pode ter uma grande surpresa. Acho que foi um entusiasmo. Não precisa falar mais nada, não. Eu sou apenas um amigo. Pra você também, eu sou só uma amiga? O outro lado do paraíso. Em seguida, tem prova do líder no Big Brother Brasil. E quem quiser vencer vai ter que ficar muito atento. E ainda... Você está emocionada com essa nossa promoção, não está? Vai ser bonito esse casamento nos céus. Brasil a bordo. Morreu há pouco o operador de transmissão do helicóptero que fazia imagens para a TV Globo Recife, Miguel Brendo Ponte Simões, de 21 anos. Miguel era o único sobrevivente da queda do helicóptero que prestava serviço para a TV Globo Recife. O helicóptero caiu na praia do Pina na terça-feira passada. O comandante Daniel Galvão e a primeira sargento da Aeronáutica, Lia Maria de Souza, também morreram no acidente. A TV Globo lamenta a perda de mais um parceiro e é solidária às famílias das vítimas. O Tribunal Arbitral do Esporte anulou a suspensão por doping de 28 atletas russos. Eles foram punidos depois dos Jogos Olímpicos de Sochi em 2014. A gente vai falar agora com o correspondente na Rússia, Marcelo Kurrej. Kurrej, boa noite para você na Rússia. Aí fica aquela dúvida, será que eles vão ou não poder participar dos próximos Jogos de Inverno? A resposta não é tão simples assim, né? Explica pra gente. Não, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, se a dicção falhar um pouquinho, você me perdoa, nesse momento aqui em Moscou, 12 graus negativos, 7 horas e 2 minutos da noite. Mas vamos à explicação. É improvável que eles participem dos Jogos Olímpicos de Inverno. A CAIS, a Corte Arbitral do Esporte, sediada em Lausanne, na Suíça, achou que o processo movido pelo Comitê Olímpico Internacional contra esses 43 atletas russos não tinha provas suficientes para bani-los de qualquer atividade esportiva para o resto da vida. Portanto, a decisão foi favorável a 39 atletas russos. Deixa eu explicar essa história. Em dezembro do ano passado, o COI puniu 43 atletas russos por causa de um suposto envolvimento num esquema estatal de doping que teria sido realizado nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, aqui na Rússia mesmo, em 2014. Então, eles resolveram recorrer ao CAIS, a Corte Arbitral do Esporte. 39 deles readquiriram o direito de competir profissionalmente. 28 desses 39, imediatamente. Na teoria, isso daria direito a esses atletas de participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, que começam na semana que vem na Coreia do Sul. Mas logo depois da decisão do CAIS, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, divulgou uma nota deixando claro que isso é muito improvável. Nessa nota, o COI diz o seguinte:
o Comitê Olímpico Russo está suspenso. Portanto, os atletas russos só podem participar das Olimpíadas de Inverno com um convite do COI, o que parece muito improvável. 168 atletas da Rússia vão participar dos Jogos Olímpicos de Inverno. Fora desse processo todo, eles foram aceitos pelo COI, mas vão competir sob a bandeira olímpica e não vão poder ouvir o hino em caso de vitória. Doni. Valeu, Correge, obrigado pelas informações. Vai se esquentar que menos 12 ninguém merece. Valeu. A mais extensa tirolesa do mundo foi inaugurada hoje nos Emirados Árabes. A atração na montanha Gibilu Geis é para quem gosta mesmo de aventura. A velocidade varia de 120 a 150 km por hora, em um trajeto de 2 km e 800 metros. O título de tirolesa mais extensa foi certificado essa semana pelo Livro dos Recordes. Antes, o primeiro lugar era ocupado por uma tirolesa em Porto Rico, com 2 km e 200 metros. O projeto multimilionário dos Emirados Árabes tem capacidade para receber 100 mil turistas por ano. Para poder andar na tirolesa, é preciso ter no mínimo 1,22 m de altura e pesar menos de 150 quilos. Tá aí uma experiência que eu não faço a menor questão de ter nessa vida. Bonito de ver. O Jornal Hoje termina aqui. Outras notícias você acompanha no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia. Uma boa tarde e até amanhã.